Olá, amigo empreendedor, seja bem-vindo ao Papo Empreendedor com o Bial. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante que é sobre energia elétrica e como que eu faço para economizar esse bem que nós temos dentro da nossa casa e do nosso comércio, nosso estabelecimento. Nós vamos falar sobre recursos naturais. No vídeo anterior, nós falamos sobre recurso natural água. Nesse, nós vamos falar sobre recurso natural, sobre energia elétrica. Só que vocês vão perceber que poucas pessoas param para pensar que energia elétrica também está muito relacionado com a água, que é um recurso finito. E eu vou mostrar isso e por isso da importância da gente economizar esse bem no nosso dia a dia. Bom, eu vou explicar rapidamente o porquê que energia elétrica está muito associado ao consumo de água, Porque no Brasil, hoje, as usinas hidroelétricas representam 77% de toda a geração de energia no Brasil, ligada diretamente às condições de chuva, de armazenamento dos reservatórios de água, E vocês bem sabem que ultimamente nossos reservatórios estão cada vez com menos capacidade. O segundo que a gente começa a potencial de geração de energia que nós temos no Brasil, que poucas pessoas sabem, é biomassa, que representa 9,4%. Biomassa, o que é? A grande maioria é bagaço de cana, onde os usineiros usam o resto da cana para a queima e gerar energia elétrica. O terceiro é eólico, que cresceu muito nos últimos 5 anos. Hoje já está em torno de 7%, que é muito grande, e a tendência é chegar até 2024, 2030 a 10%. Em quarto lugar está o quê? A nossa energia nuclear, que hoje nós só temos as usinas que estão em Angra dos Reis, Angra 1, 2 e a 3, em construção, mas representa apenas 3%, certo? Aí você vai me perguntar, e é solar, um país tropical, com tanto sol o tempo todo em abundância, quanto representa? Apenas 0,05%. Ou seja, nós temos muito pouca utilização da energia solar no Brasil, Então por isso que eu vou mostrar algumas dicas, algumas informações de como a gente aproveitar melhor essa energia solar no nosso comércio, na nossa casa, porque é uma grande saída para o Brasil. Porque a hidráulica não tem mais como crescer, nossos rios estão todos tomados já por geradoras de energia, as grandes usinas já estão. A eólica, que está em crescimento, sim, mas alguns estados do Brasil é que tem potencial eólico de ventos, que se concentra muito na região norte, Bahia, Rio Grande do Norte e um pouco no sul. Mas fora essas regiões, outras regiões do Brasil não têm as condições de vento favoráveis à energia eólica. Então eu vou dar dicas de como a gente aproveitar melhor esse bem natural que é o sol para a energia solar. Bom, estamos numa área externa. Saímos do escritório justamente para mostrar o quanto a gente tem que aproveitar essa luz natural do sol, E nós vamos dar algumas dicas de como você economizar em energia elétrica no seu estabelecimento, no seu ponto comercial, aproveitando essa luz que é gratuita, Primeira dica que a gente coloca é aproveitar com áreas envidraçadas a luz natural. Então, eu recomendo que você veja na sua empresa aonde tem paredes que poder abrir uma janela ou colocar um vidro para que aproveite essa luz natural e também janelas que estão obstruídas com cortinas, com painéis que a gente coloca e depois acende a luz porque aquela iluminação natural está bloqueada com uma cortina, com algum painel. Então é muito importante você olhar no seu estabelecimento aonde você pode aproveitar essa luz natural que é de graça e economiza muita luz nisso, Então, recomendo, verifique todas as áreas e aproveite a luz natural
que está à disposição nossa. Segunda dica que eu falo, e é muito importante, é a seguinte: o seu estabelecimento comercial, com certeza, foi projetado há muitos anos atrás. Se você comprou seu imóvel, alugou, ele sofreu transformações durante muitos anos. E nesses anos, você aumentou a sua carga de consumo de equipamentos, de ar-condicionado, e isso não foi projetado. Quem desenhou esse imóvel, quem projetou esse imóvel, não fez a previsão de qual a carga seria instalada depois de muitos anos. Então, o que eu recomendo? Verifique se o seu cabo de entrada está bem dimensionada de acordo com a carga. Porque se ela não estiver bem dimensionada, existe uma coisa que a gente chama de efeito Joule, ou seja, com muita carga o cabo começa a aquecer. Ele aquecendo, ele começa a consumir mais corrente elétrica, né? E com isso aumenta a sua conta de luz. Então, a simples mudança de um cabo de entrada já facilita muito a carga e a conta de luz, ok? Terceira dica que a gente coloca é em relação à lâmpada LED, né? Lâmpada LED, no começo era lâmpada convencional, depois passou para eletrônica e agora a lâmpada LED. A lâmpada LED, o custo dela é muito baixo, vale muito a pena você mudar as suas instalações para a lâmpada LED. Existe lâmpada LED de vários modelos e com uma iluminação muito boa, muito prazerosa. Ela consegue abranger uma área muito grande com a lâmpada LED. É um custo muito baixo e uma eficiência energética alta. Então verifique quais ambientes você pode também colocar lâmpadas LED. A quarta dica é a gente colocar sensores de presença, ou seja, verificar na sua área, na sua empresa, aonde tem pessoas que não ficam o tempo todo, só é passagem de pessoas. Então é bom colocar sensor de presença para somente acender quando a pessoa estiver passando e nisso apaga quando ela sair daquele local. Sensores de presença são baratos e de fácil instalação. E também verificar os circuitos, né? Que muitas vezes você tem uma área comprida, um corredor, onde tem um interruptor de um lado, a pessoa acende. Quando ela passa aquele corredor, se não tem um interruptor para apagar, aquele local vai ficar aceso. Então, se tiver um simples fato de ter um interruptor no final, ele vai desligar aquele ambiente, ok? Muito simples essas dicas, né? E a quinta dica, que são a parte de placa fotovoltaica. O que é isso? A gente coloca placas no telhado e muitas pessoas pensam que isso não é viável ou é muito caro. Eu garanto o seguinte, no passado realmente eram caras. Se você colocar coisas de 8, 10 anos atrás, as placas solares, placas fotovoltaicas eram importadas e muito caras. Hoje em dia, coisas de uns 5 anos para cá, ficou muito mais barato essas placas. Então, fazer um projeto, como é que começa? Existe uma visita na empresa, verifica qual a área que você tem necessária para poder colocar essas placas fotovoltaicas. Por quê? Ela precisa ter uma inclinação voltada para o sol, para verificar qual o aproveitamento de luz do sol durante o dia, que ela pode aproveitar. Então, o primeiro passo é esse. E ver quantas placas você precisa colocar. Normalmente, de 4 a 6 placas já é possível iluminar uma grande área da sua empresa. E as placas solares, elas têm duas finalidades. Uma, você pode usar para aquecimento de água. Então você pode colocar em torneiras quentes, chuveiros, é a placa solar para aquecimento de água. Onde você vai ter um boiler, que é um equipamento que vai acumular a água quente através de um trocador de calor. Você vai entrar água fria, vai passar para essa placa que vai aquecer e vai ter armazenamento de água quente para onde você precisar utilizar. E a outra utilização da placa solar é converter energia solar em energia elétrica. Aí você tem um conversor que é colocado na sua rede elétrica. E aí, equipamentos, iluminação, tudo que você precisar de iluminação, esse conversor vai te fornecer essa energia. E também, qual o percentual?
até 80% da sua conta de luz você vai estar economizando. Os 20% é porque a concessionária cobra, porque ela tem toda a instalação para fornecer a energia para você. E se você tiver um excedente de energia, vamos supor que você tem uma área grande, que você pode colocar várias placas solares, e o teu consumo seja, por exemplo, 500 megawatts. Se você pode produzir 800 megawatts, 1000 megawatts, esse excedente você pode fornecer para a concessionária, para o sistema interligado de energia. E você começa a ter bônus, receita de energia que a própria concessionária te fornece. Então você veja como utilizar bem esse recurso natural, energia solar, te traz bom retorno, te traz economia de energia, te traz benefício e bem-estar para o seu negócio e principalmente para o seu bolso. Então, fica essas dicas, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato conosco, ou pelo telefone, ou pelo site, ou mesmo no Face, que a Sermarine pode ir até você e fazer esse projeto de comum acordo, onde vê para cada empresa, para cada negócio, tem um projeto específico que mais vai estar de acordo com a sua necessidade. Muito obrigado.